Olá galera, sejam todos bem-vindos ao canal De Boas com o Ita. Hoje eu vou resolver com vocês, pessoal, uma questão de física, da matéria de dinâmica, as leis de Newton, num contexto que é muito comum, cai em muitas questões e quase todos os anos o Ita gosta de trazer esse conteúdo para a prova. E a parte dos planos inclinados e atrito, enfim, eles fazem variações do mesmo tipo de problema. Essa é uma questão, gente, a meu ver, muito boa. E antes da gente até resolver, eu quero até dar esse detalhe, que ela traz uma coisa conceitual que vale a pena ser comentado rapidamente, que é o coeficiente de atrito cinético, que para cada um desses blocos é diferente. E isso é muito mais próximo da realidade do que a gente imagina, gente. A gente sabe que cada corpo ele tem a sua característica, ele tem a sua rugosidade. E é muito difícil, para não dizer quase impossível, que dois corpos tenham a mesma rugosidade, de forma que eles, quando estão numa superfície, tenham o mesmo coeficiente de atrito, entende? E aí nessa questão eles têm coeficientes diferentes, que mostra algo muito mais próximo da realidade. A maioria das questões, elas consideram que é o mesmo coeficiente de atrito estático ou cinético em toda a superfície. E isso não condiz com a realidade. Então isso, a meu ver, torna essa questão ainda mais bonita, em termos conceituais. Mas vamos lá, sem mais delongas, para a leitura da questão. Ela diz assim: dois blocos de massas M1, 3 kg e M2, 5 kg, deslizam sobre um plano inclinado de 60 graus com relação à horizontal, encostados um no outro, com o bloco 1 acima do bloco 2. Os coeficientes de atrito cinético entre o plano inclinado e os blocos são μ1 0,4 e μ2 0,6 respectivamente, para os blocos 1 e 2. Considerando a aceleração da gravidade g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a aceleração A1 do bloco 1 e a força F12 que o bloco 1 exerce sobre o bloco 2 são, respectivamente... Aí aqui, gente, o que a gente tem que se ligar? Uma das coisas importantes dessa questão é que esses dois corpos, estando um encostado no outro, eles vão descer os dois juntos com a mesma aceleração. Ele chamou de A1, mas a gente nem precisa chamar de A1 e A2, porque os dois, pelo fato de estarem colados, eles vão descer juntos com a mesma aceleração. Então a gente nem precisa utilizar a letra A, A1 e A2. Eu vou utilizar só a letra A do jeito que eu escrevi aqui, tá bom, gente? Isso daí já vai, digamos assim, facilitar um pouco a nossa vida. Outra coisa importante, a gente sabe que dentro das questões que envolvem esses vetores de força, a gente toda a vida precisa separar os dois corpos. A gente precisa separar o corpo menor do corpo maior e jogar todas as componentes de força. É isso que nós vamos fazer a partir de agora, beleza, gente? Eu vou fazer aqui separadamente cada um desses corpos e vou mostrar para vocês como é que são representadas as forças, para que depois a gente, com o equilíbrio das forças, possa utilizar as leis de Newton. Principalmente no caso da segunda lei de Newton, que é a força resultante igual a massa vezes a aceleração. Aqui a gente tem o corpo M1. O que a gente tem aqui no corpo M1? A gente sabe, gente, que tem as componentes de força, né? Aqui tem o ângulo θ, aqui tem as componentes de força. A gente sabe que a componente no mesmo sentido do plano, ele é o peso vezes o seno, ou seja, M1G seno de θ. Isso não é novidade para nenhum de vocês. Aqui para cima, a gente vai ter a força de atrito. Lembrando que a força de atrito ela vai ser única para cada corpo. Por isso que a gente tem que separar a força de atrito 1 e força de atrito 2. Aqui a gente também tem a componente que é a normal, né? A gente tem a força normal aqui, que ela está no sentido perpendicular ao plano, né? A gente tem aqui o N1, certo? E aí a gente tem também uma outra força que é super importante, que a gente não pode esquecer de colocar, que é a força de contato, gente, que o bloco 1 faz no 2, ó. Aí a gente tem que se ligar sempre disso, que é a força de ação e reação. A força que o 1 faz no 2 é a mesma coisa que o 2 faz no 1, só vai mudar o sentido. Como ele está em contato com o 2, aqui a gente vai ter a força que o 2 atua no 1. Eu vou colocar aqui para cima a força que o bloco 2 atua sobre o 1, beleza? Essas são todas as forças que estão atuantes no corpo menor, M1. E aí ele tem aqui a aceleração A para baixo aqui, né, descendo esse plano. Aí agora vamos para o segundo corpo, o corpo maior. A gente vai fazer aqui
ele não vai mudar muita coisa em relação a esse não, gente. É quase a mesma coisa. Só vai mudar algumas letras e tal. E o sentido da força é F1. F12 e F21. Ângulo θ. Aqui a gente tem esse corpo um pouco maior, né? O M2. Aí a mesma coisa, ele tem aqui a componente da força peso, que é o M2G seno de θ. Aqui a gente tem a força normal 2, N2, aqui perpendicular ao plano. A gente tem para cima também a força de atrito, só que aqui é a força de atrito 2, né? Do corpo 2. E aqui a gente tem que se ligar que esses dois corpos estando em contato, a gente também vai ter a força que o 1 atua no 2, ó. Vou jogar aqui embaixo a força que o 1 atua no 2. Essas são as forças que a gente precisa representar aqui para esse bloco. E aqui, claro, aceleração A para baixo também, o sentido do movimento. Depois que a gente faz isso, gente, a gente já pode começar a trabalhar com as equações. Mas antes da gente jogar para as equações, gente, eu vou já escrever aqui embaixo de cada um deles como é que é a expressão dessa força de atrito. Porque isso vai ajudar demais a gente. E outra dica, gente, que eu não falei no começo, quase sempre essas questões é bom que a gente faça de uma maneira literal e só no final que a gente substitua os valores numéricos. A meu ver fica muito melhor e inclusive até mais elegante a forma de resolver e é muito mais a cara do ITA, gente. Essa é uma questão que do ITA ela muda um pouco jogando valores, mas quase sempre o ITA faz questões que são literais, então é bom que a gente se acostume desde cedo a fazer as questões de uma maneira literal e só depois substituir os valores numéricos, beleza? Aí como é que é a força de atrito aqui, gente? A gente sabe que a força de atrito ela é μ vezes A normal, né? Força de atrito 1 é μ1 vezes A normal 1. Só que a normal aqui nesse caso é a componente do peso, que é o mg cosseno. Eu não coloquei aqui, gente, para não ficar com tanto vetor, porque a gente vê que tem vários vetores, né? Mas a gente sabe bem que no plano inclinado, a componente no sentido da normal é o mg cosseno do ângulo. Então vai ficar μ1 m1 g cosseno de θ. Isso é o F de 1, a força de atrito 1. É a mesma coisa aqui no 2, ó. A força de atrito 2, ela vai ser μ2 N2. E quem é o N2? μ2 G cosseno θ. Vai ficar μ2 M2G cosseno de θ. Feito isso, gente, a gente agora já pode começar a fazer as equações. A gente vai montar um sistema de equações para esses dois corpos. E aí a gente vai trabalhar com essas duas equações. Ó, no primeiro, como é que vai ficar aqui no primeiro? A gente tem M1G seno de θ para baixo. E tem essas duas forças de atrito 1 e a força F12, 21 no caso, para cima. Então a gente vai fazer a subtração igual a M1 vezes A. Ó, vai ficar M1G seno de θ menos força de atrito 1 menos F de 21 igual M1 vezes A, certo? Aí a segunda equação que é para aqui, para esse segundo corpo M2, a gente tem o M2G seno de θ para baixo, a gente tem F de 12 também para baixo e a força de atrito 2 para cima. Aqui, gente, para poder ficar organizado, eu vou colocar nessa sequência para a força de atrito ficar um embaixo do outro, tá bom? Vai ficar assim, ó. M2G seno de θ menos força de atrito 2 mais F de 12 igual M2 vezes A. Esse é o sistema de equações que a gente tem aqui, ó. A gente já está mostrando as duas equações. Aí aqui, ó, o que a gente vai fazer? Eu vou agora substituir o F de atrito 1 e o F de atrito 2 pelos valores que a gente já colocou aqui, por essas expressões que a gente já colocou aqui, ó. Certo? Eu vou colocar aqui do lado. Vai ficar bem grande essa expressão, mas é assim mesmo, gente. Essa é uma questão que, a meu ver, é um pouquinho difícil, né? Por isso que eu estou resolvendo aqui com vocês, bem explicadinho, para que todo mundo entenda numa boa. Menos μ1 M1G cosseno θ
menos f de 2, 1, igual a M1 vezes A. E aqui a segunda, repito, M2G seno θ, menos Mi2, M2G cosseno θ, mais f de 1, 2, igual M2 vezes A. Aí agora aqui é que é o legal, gente. Eu vou botar um traço aqui de soma e eu vou somar essas duas equações. Olha que legal, ó. Quando eu somo essas duas equações, o que vai acontecer? Como eu falei que essas forças de ação e reação é que um corpo faz sobre o outro, F de 1, 2 igual a F de 2, 1, eu posso simplesmente cortar essas duas forças, porque essas forças elas são iguais, elas se contrabalançam. Então agora, eu já vou meio que chegar no resultado para a aceleração, colocando em evidência o que pode colocar em evidência. Aqui no primeiro eu posso colocar G seno em evidência, e aí vai ficar dentro do parêntese M1 mais M2, ó. Vai ficar assim, M1 mais M2 dentro do parêntese, G seno de θ, e bem aqui eu posso colocar o G cosseno de θ, como o termo é comum aos dois, ó. Então você vê que o G cosseno de θ, ele vai ficar em evidência. Aí vai ficar quem? Vai ficar Mi1, M1 mais Mi2, M2, G cosseno de θ. Igual, aí aqui você vai estar o A em evidência. Você pode somar o M1 com o M2. E aí você pode colocar o A em evidência. Aí o que ele está querendo? Ele não quer aceleração, né? Aí eu posso passar o M1 mais M2 dividindo, ó. Quando eu passo o M1 mais M2 dividindo, eu vou poder cortar aqui o primeiro, ó. Só que aqui no segundo eu não posso, porque você tem aqui esse Mi1 e o Mi2, né? E aí ele vai ficar com uma divisão no segundo termo, ó. Aí passando isso aqui dividindo, a gente chega no resultado literal dessa questão, que eu acho super interessante, né? Essa questão ela poderia muito bem ser cobrada de uma forma literal, como eu falei para vocês no começo. A gente vai ficar G seno de θ menos, aí aqui a gente abre o parêntese, né? Mi1, M1 mais Mi2, M2, G cosseno de θ dividido por M1 mais M2. Isso aqui, gente, é o resultado da aceleração de uma forma literal, ó. Se essa fosse uma questão pedida de maneira literal, a gente já teria chegado no resultado, a resposta final seria essa. A aceleração igual a isso, e aí o F ficaria meio feio, né? Teria que substituir em uma das duas essa expressão toda e encontrar o F, né? Mas como ele pediu numericamente, a gente vai começar a substituir os valores numéricos a partir de agora, tá bom? Ó, vamos lá, gente. A aceleração que era o que ele estava querendo. Eu vou até botar aqui mais para a esquerda para poder ficar legal. A igual. Vamos começar a substituir os valores, lembrando que o ângulo, gente, é 60 graus, o ângulo dessa questão. A gente sabe que o ângulo é 60 graus, a gente vai substituir. Hoje é 10. Ó. 10 vezes seno de 60 menos Mi1 0,4, M1 3, Mi2 0,6, M2 5, vezes o G que é 10, vezes o cosseno de 60. Isso aqui dividido por M1 mais M2, que é 3 mais 5. Pronto, essa é a conta, gente. Agora vamos lá jogar esses números e vamos lá ver quanto é que vai dar isso, ó. 10, o seno de 60, a gente sabe que vale raiz de 3 sobre 2, menos, aqui a gente vai ficar 0,4 vezes 3, 1,2, 0,6 vezes 5, 3, aqui vezes 10, cosseno de 60 vale 1 sobre 2, tudo isso dividido por 8. Aí aqui a gente pode cortar algumas coisas, gente. A gente pode cortar esse 10 com esse 2, fica 5. A gente também pode cortar esse 10 com esse 2, fica 5 aqui, ó. Aí vamos lá, vamos continuar essa conta. É 5 e a gente sabe que o raiz de 3 vale 1,73, ó. 5 vezes 1,73 menos 1,2 mais 3 fica 4,2 vezes 5 sobre 8. Certo? Aí aqui, ó, eu tinha feito já essas contas previamente, né? O 5 vezes 1,73 dá 8,65
E esse 4,2 vezes 5 sobre 8 dá 2,625. Aí isso aqui subtraindo, a gente dá um valor aproximado de 6. Aproximadamente 6 metros por segundo ao quadrado. E essa era uma questão de marcar, gente, que tinha lá nos itens esses valores. Aí um dos itens ele tinha esse 6 metros por segundo ao quadrado. Aí o que a gente faz agora para a gente concluir essa questão? A gente vai substituir numa das duas equações do sisteminha que a gente montou. Eu vou pegar a primeira equação, certo? E aí eu vou substituir na primeira. Pode substituir na segunda numa boa, viu, gente? Já que é um sistema de equações, a gente sabe que qualquer uma das duas dá certo. Ó. Eu vou pegar a primeira. M1G seno θ menos M1 M1G cosseno θ menos F de 2,1 igual a M1 vezes A. Aí eu vou substituir todos os valores agora. Ó. M1, 3, G, 10, seno de 60, raiz de 3 sobre 2, menos M1, 0,4, M1, 3, G, 10, cosseno de 60, 1 sobre 2, menos F de 2,1, M1, 3 e o A, 6. Aí vamos lá, vamos simplificar quem dá para simplificar. Ó. O 10 a gente pode cortar com o 2, fica 5. Esse 10 a gente pode cortar com 2, fica 5 também. Aqui a gente vai ter, ó, 3 vezes 5, fica 15 raiz de 3, menos, aqui a gente vai ter 0,4 vezes 3, fica 1,2, vezes 5, fica 6, ó. Menos F de 2,1, igual a 18. 6 vezes 3, 18. Esse valor, gente, esse aqui do 15 vezes raiz de 3, ele dá aproximadamente 26. Ó. A gente pode colocar um valor aproximado. Aproximadamente 26, menos 6, menos F de 2,1, igual a 18. Ó. Aí aqui a gente já vai chegar no resultado. Ó. 26 menos 6 fica 20, menos F de 2,1, igual a 18. Aí aqui a gente, só reorganizando o F para um lado e 18 pelo outro, a gente vai encontrar o F de 2,1 igual a 20 menos 18, que vai dar 2 newtons. Essa é a força que um atua no 2 e que o 2 atua no 1, pela lei de ação e reação. Aí lá um dos itens da questão mostrava isso, gente, que o A igual a 6 e que o F igual a 2. Beleza, gente? Essa é uma questão, a meu ver, bem complicadinha, né? Que você tem que estar bem afiado nessa questão dos vetores, componentes de vetores, montar tudo numa equação e tudo mais e chegar nesse resultado, 6 e 2. Beleza, gente? Não deixem de dar um joinha no vídeo, espero que vocês tenham entendido. Compartilhem com os amigos, sigam o canal e acompanhem os próximos vídeos que forem chegando. Valeu, galera!